Bom dia a todos. Bom, para mim ainda é boa noite. Esse é um vídeo gravado. Minhas crianças já estão dormindo e eu não gostaria de deixar essa quarta-feira passar em branco. Então, vamos às nossas reflexões no Evangelho de São Marcos. Lá no capítulo 4, versículos de 1 a 3, está dito assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Bom, Jesus está à beira-mar. E aquele barquinho aparece de novo aqui. E agora Jesus, em vez de realizar algum ato milagroso, ele está ensinando e ele está ensinando por parábolas. Aquele barquinho já havia sido designado anteriormente por Jesus para ser um meio de locomoção dele e dos seus discípulos naquela região onde ele desenvolvia o seu o seu serviço, né, a sua pregação do evangelho do reino. E era um meio de transporte porque era difícil ir caminhando de um lado para o outro, com toda aquela multidão seguindo Jesus para onde quer que ele fosse, com um interesse específico que, em alguns casos, ou na maioria dos casos, como a gente já viu, não eram exatamente o interesse que Jesus tinha. Jesus tinha vindo para pregar e para anunciar o reino de Deus. E aquelas pessoas tinham interesses exclusivos em necessidades imediatas. Então, esse barquinho tinha essa finalidade. E agora ele ganha uma nova finalidade. Naquela região do Mar da Galileia, existem algumas praias que têm um formato circular, de meio círculo, né, semicircular, em que é, a geografia e o relevo da região, ela funciona mais ou menos como se fosse um anfiteatro natural. Então, o barquinho se tornou um palco onde Jesus poderia ensinar, né, mantendo uma certa distância daquelas pessoas que o ouviam, e de uma forma tal, né, que provavelmente com a ajuda do vento na direção das pessoas também, as palavras as palavras de Jesus pudessem alcançar aquelas pessoas de uma maneira audível, né? Então, era um anfiteatro natural. E Jesus está aqui novamente à beira-mar. A gente já viu anteriormente aquilo que acontece todas as vezes que Jesus está à beira-mar. Ele chamou 4 discípulos à beira-mar. Ele passou à beira-mar também antes de chamar Levi e antes de chamar os 12 discípulos, incluindo esses 5 que a gente já falou, ele também passou pela beira-mar. E a gente vê aqui agora Jesus à beira-mar de novo. E ele vai fazer um chamamento também. Todos aqueles chamamentos anteriores foram chamamentos específicos. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou André, João, Tiago, Levi. Agora ele faz um chamado geral. E da mesma forma como ele chamou aqueles homens para deixarem os seus ofícios e o seguirem, dizendo: Vem, segue-me. Jesus vai fazer a mesma coisa agora, de uma maneira geral, não específica, mas para todos aqueles que ouvem, aqueles que têm ouvidos para ouvir, tá? Então, Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Dessa ênfase anterior em chamados específicos e sinais específicos, agora, nessa porção do capítulo 4, principalmente, a gente vai ver Jesus no seu na sua atividade de ensino. E a gente vai ver que ele ensinou sobre o evangelho, sobre o reino de Deus.
Jesus veio para anunciar o reino de Deus. E ele ensinou por parábolas. Agora, o que são parábolas? A gente pensa em várias figuras de linguagem, né? Quem gosta de português vai se lembrar de hipérboles, metáforas e tantas outras figuras de linguagem que são utilizadas na nossa forma, na nossa linguagem, para comunicar ideias. E Jesus, ele se utilizou de parábolas. Mas existe uma concepção de parábolas que não é exatamente aquela que Jesus utilizou, tá? Não é incomum você ouvir por aí dizendo que Jesus ensinava por parábolas, porque as pessoas para quem ele ensinava eram pessoas muito simples e elas precisavam de histórias que fossem mais próximas do dia a dia delas e elas pudessem entender essas verdades que eram muito profundas, verdades espirituais a respeito do reino de Deus. Essa não era a finalidade pela qual Jesus utilizou as parábolas, e isso vai ficar muito claro à medida que a gente avançar nas nossas reflexões. Mas Jesus, ele não foi o primeiro a utilizar parábolas. Então, vale a pena a gente parar para pensar se e quando esse mesmo método foi utilizado, né, e a gente já fez uma comparação de Jesus, existe até a possibilidade de a gente fazer 2 linhas paralelas entre a vida dele, que é o filho de Davi, e Davi. Jesus mesmo falou, se comparou com Davi, quando ele estava falando sobre ser o Senhor do sábado. E a gente vai ver aqui como que as parábolas funcionaram na vida de Davi. Então, vou convidar vocês para a gente voltar um pouquinho no tempo e lá no livro de 2 Samuel, a gente vai ler essa história aqui. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Olha, não é raro a gente olhar para as palavras de algum profeta e ver que elas eram super diretas, mais ou menos daquele tipo, né? Você fez isso, você fez aquilo, e porque você fez isso e aquilo, você vai ter essa e aquela consequência, tá? É, esse é o tipo de linguagem mais comum, talvez, dos profetas, mas essa não é a única parábola das Sagradas Escrituras antes de Jesus fazer com que esse tipo de linguagem se tornasse popular, tá? Aqui a gente vê o profeta Natã indo até Davi e contando essa história. Ele não falou nada antes, não falou que Davi tinha alguma coisa a ver com essa história, nada, nada. Ele simplesmente foi até Davi e contou essa história. E o profeta Natã tinha uma relação até amigável, na minha opinião, com Davi. E eu presumo isso porque um dos filhos de Davi tinha esse mesmo nome. Natã conta essa história para Davi. Olha, esse é um exemplo de utilização de parábolas antes de Jesus tornar o seu uso popular. Natã não faz nenhuma menção de reprovação, tudo que ele faz é contar uma história. E é uma história que tem um objetivo. Ela faz você pensar. Ela te provoca
à reflexão, ela te leva a refletir e a pensar sobre aquela situação. E não foi diferente com Davi. Mas a questão não está exclusivamente na reflexão. As parábolas normalmente provocam uma reação. E a gente vai ver isso acontecendo com Davi. Na sequência, ele diz assim: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E veja que era só um homem hipotético. Era uma história que Natã tinha contado. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha, por mais que você possa ser contrário à aplicação de pena de morte, não leve isso em consideração nesse momento, se esse julgamento de Davi está certo ou está errado. Naquela época não existia separação entre poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, Davi, ele poderia tranquilamente, assim como todos os reis daquela época, simplesmente falar: olha, chama esse fulano aí, corta a cabeça dele, porque eu cansei desse cara aparecendo na minha frente, tá? Então, veja que a gente não está lidando nem com uma questão de justiça nisso que eu acabei de falar, né? Mas no simples exercício de um poder sobre vida e morte. E naquela época, isso acontecia de uma maneira muito, muito clara e evidente, e a reação que Davi teve, e é para isso que eu gostaria de chamar a atenção, é que o senso de justiça dele foi aguçado. Aquela parábola que foi contada de uma maneira tal que deixou Davi com fome e sede de justiça. E a gente vai ver aquilo que vai acontecer. Davi não só diz que aquele homem deve ser morto, mas ele disse ainda que dos bens daquele homem era necessário retirar uma restituição 4 vezes mais. Ele diz assim: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa. E mais, porque não se compadeceu. Olha só, a nossa legislação, ela procura estabelecer efeitos diferentes para o caso daquele que tem dolo e aquele que tem culpa, principalmente nessa questão de responsabilização criminal, né? E a gente está vendo aqui numa situação que na nossa legislação sequer seria levada adiante como uma questão criminal, na minha opinião, tá? Mas talvez muito mais na parte de reparação civil do que de criminal. Mas olha o que Davi chega a falar dessa situação, porque não se compadeceu. Ele chega, esse senso de justiça foi aguçado de uma tal forma que ele chega a examinar o coração da pessoa que fez aqueles atos tão reprováveis, tão tirânicos. Ele diz: existia um problema no coração dessa pessoa, uma incapacidade dela se compadecer. Ela não teve compaixão e, por causa disso, fez aquilo que fez. E agiu de uma maneira tirânica, privou aquele homem pobre daquilo que era o seu bem mais precioso, talvez, simplesmente porque um viajante tinha chegado para visitar a pessoa rica. Então, essa é a situação. A parábola que foi contada pelo profeta Natã estava surtindo efeito. Davi fez a sua reflexão. E agora é que o negócio vai ficar diferente. Porque Natã diz: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Tu, Davi, és esse homem. E não era um homem pobre. E Davi sabia daquilo que Natã estava falando. Veja, Natã não precisou falar aquilo que Davi tinha feito de errado. E eu não digo que esse tipo de abordagem é a regra.
tá? Na verdade, não é a regra, mas essa foi a linguagem que foi utilizada. E a linguagem utilizada nessa ocasião e em outras ocasiões em que as parábolas são utilizadas, elas apontam para uma atividade de julgamento de Deus. E eu não digo aqui exclusivamente de punição, porque como a gente vê na vida de Davi, o interesse que Deus tinha na vida de Davi era muito maior. Por isso é que ele veio para corrigir algo que Davi tinha feito, para gerar arrependimento, para que Davi procurasse arrependimento e mudasse aquele curso tão terrível que ele havia adotado, tá? A gente não vai entrar em pormenores de qual foi o problema de Davi, do que exatamente está falando, nem antes nem depois, mas quem quiser ler mais sobre esse assunto, o livro de 2 Samuel está à disposição para qualquer um que quiser ler a Bíblia na internet. E eu recomendo também a leitura do Salmo 51 e do Salmo 32, porque vale a pena. Mas as parábolas, elas têm esse efeito. Elas geram reflexão e elas procuram gerar uma reação. E a reação nem sempre foi a reação que Davi teve de arrependimento. Davi poderia muito bem ter endurecido seu coração e chamado um guarda seu lá, como isso que eu acabei de falar, e como acontece até em outros casos que a Bíblia mesmo relata, ele dizer, olha, corta a cabeça desse sujeito, porque eu não quero mais ouvir o que esse profeta está falando. Tá? Não foi aquilo que aconteceu com Davi, graças a Deus, porque ele teve ouvidos para ouvir. Nesse contexto, normalmente o uso de parábolas envolvia algum tipo de julgamento de Deus diante de ações que precisavam de correção. Davi, ele tinha cometido algo terrível e ele estava com dificuldade de ver esse algo terrível que ele tinha cometido. Ele precisou que alguém viesse até ele para chamar atenção daquilo que ele tinha feito, tá? Então, não tinha aquela história, não tinha nenhuma conexão imediata com Davi. E ele ouviu, reagiu, e o resultado disso foi que ele procurou arrependimento e ele encontrou. Então, assim a gente pode prosseguir para aquilo que Jesus fez ao ensinar por parábolas. Ele começa a ensinar por parábolas dessa forma: ouvi. E ele conclui essa parábola de uma maneira muito semelhante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz assim: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu bom fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 7 a 9. A gente não vai examinar essa parábola hoje em detalhes. Essa é uma parábola conhecida como parábola do semeador. Mas existe alguma controvérsia se esse é o melhor nome para essa parábola? Porque a gente pensa, bom, existe um semeador, mas está falando muito de semente, está falando muito de solo, e está falando também do resultado final, de fruto. Qual será a ênfase? E olha, aqui a gente poderia gastar muito, muito tempo criando alegorias e tentando fazer aplicações e tentando ver se isso se aplica a qualquer tipo de discurso, se isso só se aplicava aos discursos de Jesus, que se o meu coração
é um solo desse ou daquele tipo, se Jesus está dizendo, enfim, tem muitas coisas que as pessoas já disseram a respeito dessas parábolas, tá? E a gente vai fazer o seguinte: Jesus trouxe a interpretação dessas parábolas nos versículos seguintes. E a gente vai procurar não resolver nenhum quebra-cabeças e nem complicar aquilo que não precisa ser complicado. A gente vai ficar restrito à explicação de Jesus e a gente vai procurar observar como que isso tem aplicação dentro do contexto do Evangelho de São Marcos. Olha, Jesus, ele tomou essa posição de velar o seu ensino, de baixar um véu, né, temporariamente. Mais para frente ele vai dizer que a verdade não foi feita para permanecer escondida, mas por um momento, para desenvolver a sua estratégia de assalto à casa do valente, ele vai evitar um confronto direto com aqueles escribas e fariseus, e ele vai fazer isso ensinando por parábolas, provocando reflexão em ensinos que não eram exatamente diretos. Muito embora a gente vá ver que Jesus vai contar uma parábola mais para frente, isso já perto do tempo em que ele está para ser entregue às autoridades, e essa parábola não tem nenhuma dúvida de interpretação, mas a gente vai ver que a reflexão que ela causou e a reação que ela causou não foi a reação que Davi teve quando ele ouviu e se arrependeu. A melhor forma que a gente tem para concluir a nossa reflexão de hoje é nesse suspense. É que vocês pensem sobre a parábola do semeador e, principalmente, ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças pela oportunidade de iniciarmos o nosso dia dessa forma. Nós pedimos a Ti que os nossos ouvidos sejam como esses, dispostos a ouvir, dispostos a procurar em Ti explicações a respeito dessa parábola, a respeito das Tuas palavras, e que essas palavras se tornem espírito e vida para cada um de nós. Abençoa os nossos trabalhos. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que dedicam esse tempo para nos ouvir, que essas parábolas que Jesus contou, elas sirvam de, de conforto e de sabedoria para desenvolvermos as nossas tarefas no dia de hoje. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trabalham nos cartórios e que o nosso trabalho seja útil para a sociedade. Nós pedimos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.